A questão 1 pede para fazer um semáforo, né, de 2 tempos diferentes. E está aqui a minha implementação desse semáforo. Fiz uma máquina de estados com horário normal e outra máquina de estados com horário de pico. Aí basicamente eu estou usando um flip-flop tipo D para selecionar um estado que eu quero. Mas esse flip-flop só vai mudar o estado, quer dizer, só vai mudar a máquina de estado quando o trigger de 1 for ativado. Nessa minha máquina de estados, a chave aceitando 0 vai ser horário normal e a chave com 1 vai ser no horário de pico. Agora vou fazer a demonstração. Estou iniciando no horário normal, né? Agora eu vou trocar para o horário de pico, que vai demorar mais, né? O ciclo do semáforo. Agora eu vou mostrar o pattern e comparar eles. Do lado direito a gente tem o do horário de pico e do lado esquerdo a gente tem o do horário normal. Como pode ver, o padrão é o mesmo, mas se você for ver, o clock dos dois é diferente. Sendo a frequência do horário normal 1 Hz e o outro sendo a metade disso, a do horário de pico, ou seja, vai demorar mais. A ativação vai ser feita usando essa porta OE aqui do gerador de padrão. Como você pode ver, eu estou usando essas saídas Q0 até Q5, todas estão curto-circuitadas nos semáforos. Aqui. E é isso. A questão 2 pede para fazer um relógio digital de 6 dígitos usando os displays de 7 segmentos, com 2 botões de ajuste, um para hora e outro para minuto. Aqui está o relógio. Eu usei uma máquina de estado para cada unidade, sendo um para unidade de segundo, outro para dezena, e assim sucessivamente. Cada uma máquina de estado é responsável por uma parte do relógio. A gente pode dizer que ele é responsável por um desses displays de 7 segmentos. Unidade de minuto, dezena de minuto, unidade de hora e dezena de hora. O meu relógio é um de 24 horas, então eu tive que lidar com aquele problema, né? De que quando as horas chegarem às 23h59, eu vou ter que voltar tudo para o zero de novo. A nossa lógica aplicada aqui eu vou resetar as dezenas e as unidades de hora quando as dezenas chegarem em 2 e as unidades chegarem em 4. Então eu tenho que pegar esses sinais e fazer um trigger nas unidades e dezenas de horas com relação a isso. E para isso eu analisei como que esse gerador de padrão aqui das dezenas de horas sinaliza o número 2, e eu notei que na sequência entre 0 e 2, o 2 é o único que tem um LED G aceso. E nesse aqui das unidades de hora, eu notei que na sequência entre 0 e 4 de algarismo, o 4 é o único que tem um LED A apagado, o LED G aceso e o LED F aceso.
Então usei isso a meu favor aqui usando essa porta lógica. Eu coloquei as unidades de hora, o valor A, né? Como eu disse aqui, que ele está apagado, eu coloquei ele barrado. E esses dias que estão acesos, quando for o número 4, eu coloquei aqui, ó. Aqui e aqui. G e F. Então, quando isso daqui acontecer, esse sinal aqui vai ser 1. Mas eu quero que isso seja verdade. Quer dizer, eu quero pegar o sinal de quando as unidades de hora forem 4 e as dezenas de hora forem 2. Então eu estou usando outra porta lógica aqui para isso. E eu chamei aqui carinhosamente de reset geral. Enfim. Então, quando ele sinalizar que as unidades de hora derem 4 e as dezenas derem 2 ao mesmo tempo, ele vai fazer um reset aqui nas dezenas de horas e nas unidades de horas. Eu estou usando aqui essa porta O para o reset poder vir tanto dessa parte aqui quanto do próprio trigger, né? Quer dizer, da própria saída aqui que a gente sempre usa para dar um trigger, ela também vai servir como trigger. Tá vendo? E eu vou botar agora em ação o relógio. Aí vou apertar aqui os botões. Os das horas. Quer dizer, os dos minutos primeiro. E agora os das horas. A terceira questão, ela pede para a gente trabalhar com um dot matrix de 8x8 para fazer uma animaçãozinha com a nossa primeira letra do nome passando, né? Aí diz que a metade da questão é com a letra parada e a outra metade é com a letra passando, né, pelo dot matrix. Eu fiz aqui duas formas, né? A primeira só para mostrar o nome parado e a outra para mostrar o nome completo, né? Quer dizer, o nome passando pela dot matrix. Eu tenho aqui dois geradores de padrões. O primeiro vai ser um gerador de padrão para as colunas e o outro vai ser para as linhas, porque como a gente bem sabe, você tem que acender uma coluna e aqui, quer dizer, você tem que acender o anodo e depois o catodo para acender um LED lá no dot matrix. Esse é meu padrão, né? Eu fiz ele da esquerda para a direita, sendo que 0 essa é a primeira coluna aqui e assim sucessivamente. Mas aqui no gerador de padrão está ao contrário, ou seja, essa primeira coluna aqui, quer dizer, esse primeiro bit aqui que eu coloquei no gerador é esta primeira coluna aqui, da mais direita, né? E aqui está o meu frame único com a letra do nome. Se a gente colocar assim um embaixo do outro, a gente pode ver, né? Que eles estão bem colocados do jeito que está lá mostrando. Sim. Pronto. Essa coluna aqui, essa daqui
Eu tô sempre pulando um, que é pra evitar o ghost, né? O fantasma. Né? Pra dar um tempo do outro LED na varredura, o outro LED apagar e depois o outro acender. Esse daqui é a animação, eu tô usando a mesma ideia lá do outro, né? Só que aí eu vou usar um outro gerador de padrão só para dar um trigger na animaçãozinha, né? Ó, tá aqui a animação, eu fiz frame a frame. Ó, o padrão das colunas é o mesmo do anterior lá que eu tinha mostrado. Aqui é frame a frame a letra P passando. Aí esse último aqui, ele só vai servir para dar o trigger. Tanto que se você for ver, ele coincide com o final, ó. Ele coincide com o final do último frame. Só que aí no caso, ele dá o trigger na borda de descida, né? Então por isso que assim que ele pega esse frame aqui, o final do frame ainda é válido, porque ele só dá o trigger na borda de descida desse bit aqui. E agora o funcionamento. Bom, eu peguei e coloquei uma frequência nele para ficar em tempo real de 320 Hz. Foi a frequência que eu achei mais adequada a colocar, então. Por conta que são 3 máquinas de estado aqui. A questão 4 pede para você desenvolver um medidor de frequência que vai medir entre 10 e 99 Hz, com um errozinho de 1%. Bom, aqui eu vou ter o meu clock e aqui eu vou ter o meu trigger. O trigger ele vai ser o sinal que a gente quer medir e o clock ele vai ser a medição daquele sinal. Se você for ver aqui nesse período, eu vou ter o meu clock separado 100 vezes menor do que o sinal que a gente quer medir, né? Isso está dentro daquele erro de 1% que a questão pede. Ou seja, resumindo bem, o nosso clock ele tem que ser 100 vezes mais rápido do que o maior clock que a gente pode medir aqui nesse medidor, né? Ou seja, o nosso clock ele tem que ser 100 vezes mais rápido do que a maior onda que a gente pode medir. Como a questão pede que seja de 10 a 99, a gente pode considerar aí um erro de 1%, então a maior onda seria de 100 Hz. Sendo assim, o nosso clock ele vai ser de 10K, porque 100 vezes 100 é 10K. Então 10K de clock cobre perfeitamente as medições que eu quero fazer. Agora aqui uma demonstração do nosso medidor de frequência funcionando. Veja que se eu colocar menos do que 10 Hz, ele dá erro, porque a gente não consegue medir isso, que é muito pequeno. E se eu colocar mais do que 100, ele também dá erro. Quer dizer, mais de 99, né? Ó. Aí eu tenho o meu gerador de padrão, tenho o meu osciloscópio, tenho aqui um gerador de frequência, né? Tenho também um flip-flop para armazenar a última informação que apareceu aqui na memória antes do trigger. E tenho o meu display BCD 7 segmentos aqui. E aqui está o padrão. A partir de 100 eu coloquei EE, né, de erro. Aí se ele medir 99, ele mostra 99, 98, 97, 96. E assim vai.
questão 5 pede para desenvolver um transmissor serial usando o protocolo ART, né, de 8 bits, com não paridade, né, e também usando 1200 Hz. Bom, ele vai transmitir o nome em intervalos de 1 segundo para um terminal virtual do Proteus. Aqui eu estou dando um exemplo como que seria uma transmissão, uma comunicação serial ART, né? Transmitindo a letra P maiúscula aqui no caso, que na tabela ASCII, em binário, ela é esse binário aqui de 8 bits, e eu vou transmitir ela com um binário de trás para frente, né, no caso, da transmissão ART. Aí eu vou ter um estado de repouso no começo, vou ter o start, que é quando ele troca de 1 para 0, ou de 0 para 1, no nosso caso aqui vai ser de 1 para 0. E depois eu vou transmitir a minha informação e depois vou ter um stop. Nesse caso aqui vai ser a letra P maiúscula, transmitindo ao contrário, ou seja, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Aí depois quando ele troca para 1, eu sei, quer dizer, quando ele passa os 8 bits, eu sei que tem um stop. Aí eu dou um stop aqui e depois um repouso. Isso se repete para todas as outras letras que eu quero colocar para formar o meu nome, né? A transmissão serial ela vai ser feita por uma só linha, né? E agora eu vou mostrar a funcionalidade do programa. Aqui meu nome passando. O terminal está recebendo meu nome e um espaço. Meu nome e um espaço. Meu nome e um espaço. Aqui está o padrão do gerador de padrões, né? Esses primeiros 8 bits aqui é a letra P. Aí depois aqui eu uso isso daqui como um stop para a letra P. Eu uso isso daqui como um stop para a letra P e um start para a letra A. Aí aqui nesses 8 bits aqui eu tenho a letra A, aí depois a letra U e assim sucessivamente. Aí a letra L, a letra O aqui. E no final eu tenho, lá dado pela tabela ASCII, eu tenho um espaço, que é esses 8 bits aqui. Bom, a questão 6 pede pra gente construir uma máquina de estado, né, com um gerador de padrão, que vai ter um seletor de 5 posições, que vai fazer um servomotor para 5 ângulos diferentes. O ângulo 0, 45, 90, 120 e 180 graus. As especificações do servomotor estão aqui nessa figura. A gente tem que em um período de 20 milissegundos, a gente vai ter que fazer o servomotor girar em um ângulo diferente de acordo com o tamanho do pulso. Se ele, por exemplo, se o pulso dele for de 1 milissegundo, ele vai estar em 0 graus. Se for de 1,5 milissegundos, em 90. E se for de 2, ele vai estar em 180. No meio desses aqui, a gente vai ter esses outros ângulos que a gente quer medir também. Essas configurações do fabricante foram setadas aqui no servomotor, como foi dito. O controle mínimo é de 1 milli, o período de 1 milli, ele vai estar em 0, e o máximo, a período de 2 milli, ele vai estar em 180. Com base nisso, foi feito um cálculo em sala de aula, e achou-se que o período que iria suprir toda a necessidade dessa medição seria 83,33333 microsegundos. Eu vou mostrar meu gerador de padrão. Aqui está ele. Cada um desses corresponde a uma posição, né? E aqui é a funcionalidade do meu servomotor.